alunos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Este é o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. O TV Simpro vai abordar, neste programa, a formação de leitores e projetos que buscam esse objetivo. Conosco aqui no estúdio, Cláudio Antunes, que é diretor de imprensa e divulgação do Simpro DF, Raquel Gonçalves, professora aposentada e formadora de leitores desde 1999, e Maria Célia Madureira, professora aposentada e formadora de leitores também desde 1999. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu vou pedir para que cada um se apresente, para que quem está nos assistindo possa nos conhecer um pouco mais. Sou diretor de imprensa do Simpro, mas sou também professor da Rede Pública de Ensino há 20 anos, nessa área de atividades, professor alfabetizador. Perfeito. Raquel? Eu sou Raquel Gonçalves, trabalhei na secretaria durante 30 anos, principalmente como alfabetizadora, mas durante 15 anos trabalhei numa sala de leitura, numa escola em Taguatinga, como formadora de leitores, atuando num projeto que se intitula Reinventando a Biblioteca. E agora estou aposentada, mas continuo trabalhando com essa formação de leitura. Eu sou Maria Célia Madureira, professora alfabetizadora, mas me tornei uma rata de biblioteca, trabalhando na Secretaria de Educação e aposentei formando leitores. E acabei me tornando uma escritora, consequência de um trabalho na Secretaria. Perfeito. Como surgiu esse projeto chamado Hakumin e Hakutia? Que é um nome tão curioso, como que começou tudo isso? São ratos de biblioteca, Hakumin e Hakutia, né? E eles nasceram dessa necessidade de fazer com que criança gostasse de ler. A necessidade de aproximar a criança do livro, porque a gente sabe que sala de leitura, ou biblioteca, tem um formato às vezes muito sério para a criança. Silêncio, os livros todos arrumadinhos, uma bibliotecária sentada ali, sempre pedindo silêncio. E a gente queria desmistificar isso, fazer com que a criança entendesse que aquele era um espaço dela, que ela pudesse se apropriar daquele espaço, que ela pudesse interagir com esse espaço da maneira como criança de uma forma mais lúdica. Então a gente resolveu criar os personagens, que são ratos de biblioteca, para que ele pudesse falar numa linguagem mais infantil e pudesse realmente fazer com que essa criança tivesse o desejo de se aproximar dos livros. Como ele era um rato que foi para destruir os livros e se interessando pela leitura, e começa a falar com essa criança de uma forma bem lúdica e de uma forma que a criança se interessa, a criança acaba se interessando pelo livro também. Então, assim, foi um projeto que nasceu um pouco despretensioso. A gente entendia que ele iria tomar pouco tempo dentro da vida escolar ali naquele ano, e acabou que esse projeto se estendeu até agora, né? São 15 anos de projeto e que já percorre o Brasil, formando leitores pelo Brasil todo. Perfeito. Qual que é o objetivo nessa nova fase de aposentadoria de vocês nesse novo projeto? Assim, é uma nova fase, né? Agora sem o vínculo direto. A secretaria. Isso. Na verdade, a gente tem a intenção de continuar formando leitor. Porque como acho que no Brasil inteiro, não existe uma escola já com uma biblioteca. E essa biblioteca que a gente fez, ou pensa, é uma biblioteca brincante e viva, com a literatura viva, para poder justamente fazer com que a criança procure o livro e a história para interagir com ela, né? E a partir daí vinha o gosto da leitura. Então o nosso projeto é sair com o teatro, com os nossos livros, espalhando livros e histórias para a criança pequena, desde primeiro ano, né? Claro, super. Ou antes até.
Na verdade, a gente tem um desejo, assim, secreto, pode contar? Claro que pode. A gente tem vontade de ter um caminhão, uma Kombi velha, sabe, assim, uma coisa mambembe, para sair viajando pelo Brasil, levando Hakumi e Hakutia e esse sonho de fazer criança gostar de ler para as comunidades mais carentes desse país, porque a gente sabe que mesmo que o Brasil ainda seja um país carente de leitura, a gente conhece, já presenciou comunidades em que as próprias diretoras da escola que nos recebeu disse assim, eu nunca tinha assistido um teatro ao vivo. Então, isso assim emociona a gente, faz com que a gente entenda que é uma missão contínua essa de formação de leitura, de divulgação de arte pelo país, né? Claro. Quantos livros vocês já possuem editados? Esse ano nós já vamos para o quarto dessa coleção do Hakumi, né? Porque nós temos mais ou menos uns 12, mas para editar, aí só temos 4. O primeiro é Deu Rato na Biblioteca, que conta a história de um ratinho que não sabia ler, e aí aprendeu as letras e se encantou com o livro e com as histórias. O segundo, consequência dessa alegria que ele levou para o espaço, sala de leitura, né? Aí veio o Rato Adormecido, que surgiu através de uma história, de um bilhetinho que a gente recebeu na sala, falando assim, fuja, Hakumi, você vai haver dedetização na escola, você pode morrer, nós não queremos te perder. Aí a gente imaginou uma viagem, assim, sai do imaginário mesmo deles, né? Aí veio o Deu Rato na Biblioteca. O terceiro, na escola hoje tem muito problema de separação de pais e a gente muitas vezes nos encontramos numa saia justa. Como lidar com esse assunto, né? E a gente quis fazer uma abordagem de uma forma gostosa, sabe? Já que o aluno já domina a leitura, já domina, aí também dominar as emoções, né? Claro. E agora o próximo é o Ninho de Rato. Ah, tá. Então tá. Bom, então essas histórias surgiram a princípio como teatro, para os alunos conhecerem, né? Como que se transformou em livro? Como foi esse processo? A gente sempre cria uma história de teatro para... Na verdade, as histórias do Hakumi, quando ele nasceu, ele tinha assim, a gente tinha uma ideia de como seria o rato, mas a personalidade dele foi sendo formada aos poucos pela própria exigência das crianças. Todo o projeto ele foi caminhando num tom em que as crianças foram ditando, elas foram exigindo isso, eles exigiam resposta para a família, quem é o pai dele, né? O que esse pai faz. Então a gente tinha que inventar assim na hora e tal, e a gente foi criando realmente uma personalidade para o Hakumi, né? E a pergunta esqueci. Como que virou livro? Então. E aí a gente, quando vai fazendo, dando essas respostas para as crianças, acaba que a gente vai ouvindo muito a criança. E a partir do momento que a gente ouve, a gente fala, tem que ter uma história sobre isso. Então as crianças foram ditando realmente o norte das histórias. E sempre as histórias vão surgindo de uma necessidade pedagógica ou de um contexto. Aquilo que está acontecendo, teve uma época que tinha um projeto do MEC que era, a criança levava o livro para a escola, para casa, né? Literatura em minha casa. Então, quando surgiu esse projeto do MEC, a gente, não, vamos criar uma história para isso, porque assim, para a gente foi uma delícia, né? A criança recebeu um kit de livros que ela iria levar para ler com a família. E a gente criou uma história sobre isso. Então, são várias as histórias que ainda não foram publicadas. E às vezes é difícil a gente fazer essa transformação, porque o teatro é uma linguagem totalmente diferente, né? Mas o Hakumi e Hakutia, ele nasce no contexto do trabalho de vocês na Escola Classe 18 de Taguatinga, né? Teve outras publicações, assim, de outras escolas que vocês já tinham trabalhado antes, ou
toda essa produção se deu lá na Escola Classe 18? Inclusive, assim, os pais, os próprios alunos começaram assim, a pedir para a gente abrir, inaugurar espaço em outra escola. Então a gente viu essa necessidade de colocar a história num livro para poder sair espalhando, não ficar só que era uma forma de chegar, né? É uma forma de chegar em outros locais, né? Aí inventamos, foi um parto, mas inventamos de fazer isso e transformar em livro para poder espalhar para todo lugar. Perfeito. Bom, a gente sabe então que as histórias são muito importantes na formação das crianças, né? Mas a nível pedagógico, qual é a real importância no processo de aprendizagem? Por que é tão importante a criança gostar de ler e trabalhar em cima disso? A gente pensa que, primeiro, a criança ela é muito brincante. A criança ela já é, assim, por natureza, um ser que adora brincar. E a literatura, ela é a brincadeira da própria vida. Eu entendo assim. Então, brincar com a própria vida, brincar com os nossos sentimentos, brincar com aquilo que existe de dificuldade dentro da gente, brincar com as nossas facilidades, isso para a criança é mágico. Quando a gente criou o Hakumi Hakuti, a gente pensou que era uma brincadeira, mas a gente não tinha a dimensão do que é uma brincadeira para a criança. Brincadeira para a criança é uma coisa muito séria. Então, quando o menino batia na porta e dizia assim, Hakumi, olha, eu quero ser seu amigo, abre aqui a porta para mim. Então a gente percebia lá dentro da biblioteca escondida, com a porta fechada, que aquilo não era uma brincadeira para ele, aquilo era uma coisa muito séria. E por que não fazer disso um cenário para a sala de aula, para alfabetização, para poder incentivar a criança a ler, a escrever, a descobrir a o se mundo, mostrar, né? a se perceber como gente, a reconhecer o outro como um ser que se parece com ele, que tem as mesmas emoções que ele ou emoções parecidas. Então é uma ferramenta maravilhosa a literatura, né? E assim, bobo de quem não utiliza disso dentro de casa como pai e mãe, e na sala de aula como profissional, e em qualquer área que a gente atua. Você tem um contador de história, você tem alguém que trabalha com literatura, vira um outro ambiente, né? E na verdade, hoje em dia, a oralidade embutida, né, que está no dedo, está no olho, e aí eu acho que a literatura, ela permite isso, você discutir, você se libertar ou botar sentimento com mais verdade sua, né? Ou questionar, gostei, não gostei, eu li tal livro, e aí vem um pouco a oralidade exercitada, né? Uma liberdade também, né, aprendida ou discutida, né? Perfeito. Esse livro tem como tema o nascimento dos livros, é isso? Como que rola essa história? Nascimento de livro, porque, na verdade, assim, toda a coleção vem... Coleção não, os livros, né? Primeiro ele aprende a ler, depois ele fica tão enamorado da leitura que quase morre envenenado. Aí segundo, ele já está dominando isso, já percebe a relação dos pais, a dificuldade numa turbulência familiar. Aí vem esse que brinca um pouco, que para nós, enquanto autoras, o livro é um filho para a gente, né? E para a criança, na visão da criança, eu não sou nada, eu já posso ser também um escritor, que lá na escola, todo ano terminava o aluno lançando um livro da sala com um texto dele. Então, chama Pequenos Autores, Grandes Obras. Então, a gente quis brincar com esse nascimento, tanto o nascimento de filho, como o nascimento de livro, no entendimento deles. E a gente fez uma viagem. Então, cada vivência desses personagens tem uma relação direta com o que está ocorrendo na escola. Na escola. Muito bom, então. De onde surgiu a ideia desse ninho de rato? Porque tudo é feito usando como o pano de fundo o ratinho, a biblioteca. Como surgiu o título, a ideia do título desse livro? Inclusive, eu vou até segurar aqui. Esse é o Deu Rato, né? Deu Rato na biblioteca. Os primeiros, né? Esse é o primeiro. Quando ele nasceu, ele nem tinha esse nome, Ninho de Rato.
Era uma história que a gente estava brincando com o lançamento do livro das crianças, as crianças como autoras. E depois, quando a gente foi transformar essa história de teatro em livro, a gente viu que o nome que ele tinha não cabia. E a gente queria, como a gente percebeu que era um pouco uma confusão, assim, enquanto a mãe está grávida ali, preparando enxoval, a gente quis fazer esse paralelo, né? A mãe recebe a notícia de que está grávida e o filho recebe uma tarefa de fazer um livro. Depois ele vai buscar uma ideia, ela vai buscar soluções para o enxoval, ele vai procurar escrever e ela vai procurar resolver como que vai colocar tanto rato dentro de casa. Ele está procurando ilustrar o livro, ela está procurando organizar, enfeitar, decorar o quarto dos filhos e por aí vai, né? Um título para o livro, um nome para os filhotes. Então a gente foi fazendo esse paralelo, né? Brincando com essa questão da criança, que a criança se interessa muito por essa questão de nascimento. E a gente queria fazer com que esse interesse também fosse pela escrita, né? Fazer a criança escrever. Incentivar, né? A gostar de... Fazer a criança, assim como gostar de ler ou de ouvir história, também gostar de escrever. Porque a criança, ela já é um inventador de histórias, vamos dizer assim, inata. Porque você pergunta para uma criança, você dá um bichinho, ele já começa a inventar. Você fala, esse aqui é um patinho, ele fala, já começa a querer inventar uma história para aquele pato. E você dá uma ideia e ele continua. Às vezes a criança não se entende como escritor, ele não se percebe como escritor, mas nós adultos podemos incentivar muito, por exemplo, sendo o escriba. Me conta a história e você vai escrevendo para ele a história e para ele perceber que aquilo que ele conta pode ser algo concreto, pode ser registrado. O registro é algo muito importante e a criança perceber isso. Então, ela se fazer escritor, a gente queria chamar a atenção para isso. Eu tenho uma sobrinha que ela tinha 5 anos, ela não sabia ler, não sabia escrever e ela já fazia livros. Ela fazia desenhos que tinham sequência, ela pedia à mãe para grampear uma coisinha bem pequenininha, ela vendia por R$1 ainda os livros dela, a produção dela. Hoje ela não é uma escritora, mas naquele tempo ela já entendia a função de um livro. Eu achei isso fantástico. Uma vez chegou um aluno nosso com um livrinho na mão e disse, professora, eu fiz um livro, eu já sou um escritor. Então a gente pensou, a gente tem que fazer, aliar isso, né? O trabalho de formação de leitor com a formação do escritor também. Não basta consumir, também incentivam a produzir, né? Isso, e como essa casa do Hakumi Hakutia virou essa bagunça entre um menino escrevendo o livro e uma mãe preparando um enxoval para ter filhotes, a gente achou que Ninho de Rato cabia muito bem para intitular o livro. Perfeito. Bom, são então 12 títulos e 4 títulos publicados, não é isso? Isso. Fora esses 12, vocês ainda querem preparar outros e outros? A gente tem aí esse Ninho de Rato, ele veio, o editor quer uma coleção para meninos pequenos. Então esse é o primeiro, né? Aí tem um outro que a gente, lá no livro até, pelo que saiu lá, tá um outro título, mas a gente já tem uma historinha bem simplesinha com o título Escondendo, sabe, com poucas palavras, com mais emoção mais emoção no desenho para ele. Aí ele quer com 3. Aí a gente vai entrar... Seria um livro para a faixa etária da educação infantil. Da educação infantil. Primeiro, segundo ano. Mas além disso, assim, sempre as crianças nos perguntam na escola, quando a gente vai fazer uma conversa de escritor com as crianças, eles perguntam assim, vocês só escrevem sobre ratos? A gente acha interessante isso, porque a gente só inventou essa história de escrever e publicar por conta dos personagens Hakumi Hakutia. Mas quando a gente começou a escrever, isso acaba sendo um prazer muito grande. E natural também. Hoje a gente registra muito mais nossas ideias do que antigamente. Então a gente já tem outras coisas escritas, assim, que não seja desse tema de Hakumi Hakutia. A gente ainda está um pouco tímida assim, para tentar
publicar, mas daqui para frente acho que ainda tem algumas A histórias. comunidade que vocês trabalhavam, quando estavam aposentadas, ela, na verdade, carrega isso até hoje, né? Assim, vocês encontram com estudantes que lembram do trabalho que vocês desenvolviam na escola, né? Com esse lançamento, inclusive, a gente vai fazer um lançamento na escola, em várias escolas, e a gente conseguiu uma chácara para poder fazer um lançamento, para homenagear ex-aluno que ainda continua ainda ligando, interagindo com a gente, né? Por conta da literatura, por conta do trabalho, né? Aí pergunta para a gente, nós estamos convidando ex-alunos para poder a gente tem, estar com a assim, gente. Um grupo de ex-alunos que a gente sempre fala. Pelo Facebook assim, já é um grupo enorme. Mas outro dia achei interessante que a gente estava numa feira de livros em Taguatinga e chegou um grupo de 5 alunos da UNB. Chegaram assim um pouco tímidos, nós podemos fazer uma entrevista com vocês? A gente pode. Aí depois eles se apresentaram como ex-alunos nossos que tinham visto sobre a nossa atuação na feira e que foram lá para nos rever e para visitar o personagem, matar a saudade. Então, assim, é gratificante a gente ver que a história de Hakumi Hakutia, ela não é algo momentâneo na vida da criança enquanto ela está ali de 6 a 10 anos. Ela permanece no coração dessas crianças, dessas eternas crianças, que hoje a gente encontra adultas e que ainda são apaixonadas pelo personagem, que fazem questão de acompanhar, quando ficam sabendo, vão atrás. Então, assim, é muito gratificante, muito prazeroso saber disso. A leitura costurando outras emoções, né? Bom, o TV Simpro aborda neste programa a formação de leitores e conosco aqui no estúdio, Cláudio Antunes, Raquel Gonçalves e Maria Célia Madureira. Bom, atualmente, na sociedade a gente sabe que os jovens, as crianças, às vezes até de 4 anos, usam iPads e toda a tecnologia e muitas vezes não é para ler, é para jogar ou para ficar nas redes sociais. Há uma dificuldade atualmente por conta da tecnologia de se incentivar a leitura? Não acredito não, sabe? Eu acho que toda a tecnologia pode tomar... Tá tomando tempo dele aprender a subir de árvore de repente, mas de ler não, de literatura. Hoje a gente vê menino, hoje tem uma geração que é até questionado nas editoras, né? Que leram Harry Potter, que é imenso, menino de 8 anos, 7 anos lendo um Harry Potter que é grossão, né? Então não tem nem barreira. Eu acho que não, eu acho que não tem atrapalhado a leitura. De repente, atividades escolares ou tempo para outro esporte, né? Acho que sim, não sei. Acho que o livro não perde o espaço. A criança sempre vai ler. Eu acho que hoje o jovem até lê mais quando ele participa dessas redes sociais, ele está lendo cada vez mais. E eu acredito, na verdade, que a escola não pode fugir ao seu papel de formação de leitores e nem os pais. Eles sim é que têm que estar sempre atentos que essa função é nossa, de formação. E fazer com que a criança tenha os seus espaços garantidos dentro das escolas, fazer com que todas as escolas tenham o seu espaço de biblioteca garantido, com um profissional que seja realmente alguém que possa dar esse incentivo, porque isso que aconteceu dentro da Escola Classe 18 de Taguatinga, com o projeto Reinventando a Biblioteca, com o projeto Hakumi Hakutia, eu acho que é um exemplo para que qualquer governo entenda que leitura é algo de primeira necessidade. Precisa, não existe como formar um cidadão sem ter esse pensamento de que o cidadão ele precisa ter sua proficiência leitora e escritora. Claro. E o que vocês diriam, por exemplo, para uma pessoa, uma criança, um jovem, um adulto, independente da idade, que queira ser escritor? O que você diria? Só começar. Só começar, que é difícil. Ele acha que já está prontinha a história, né? O meu neto chegou em casa
umas semanas atrás, e ele falando assim, vovó, você comprou essa casa porque você é escritora? Aí, porque você é famosa, uma coisa assim que ele falou. Eu falei assim, não sou famosa. E vovó comprou com salário de professora a casa. Ah, mas eu quero ser escritor, que eu acho que eu vou ganhar dinheiro. E aí começou a escrever lá. Eu falei assim, olha, e eu fazendo as coisas da casa e ele lá. Vovó, então de que eu vou fazer a história? Ele lá na sala. Você, pensa o que você quer contar, se você quer falar de bicho, e aí vai. Aí eles acham que tá tudo prontinho, que não tem que desmanchar, que voltar, sabe? E ele foi colocando assim, começou a escrever a história da família dele. Só que quando chegou lá na família dele, os pais são separados, aí ele queria botar um quinto personagem. Aí não tinha um quinto personagem lá no contexto da história dele, né? E aí ele ficou assim, inventa, a história não é sua, inventam um personagem. Aí ele falou assim, então eu vou querer uma irmã, aí ela vai chamar Lara. E aí foi, sabe? Então eu acho que assim, a gente tem que, mesmo brincando assim, a gente tem que permitir isso, esse imaginário vir, a gente mostrar para ele, ou na escola, ou em casa, que a possibilidade de você começar a desvendar uma história, ou fazer um enredo, continuar assim, leva tempo e trabalho, né? E precisa da gente exercitar, desmanchar aí, voltar atrás. A criança pensa muito no livro da forma física mesmo, assim, que um livro tem que ter aquelas folhas todas. Ele não entende muito que uma história que ele escreva num papel qualquer já é uma história que pode ser transformada num livro. E a gente tem um projeto na escola classe 18 chamado Concurso de Literatura, que permite com que a criança se entenda como escritor, e eu acho muito bacana, tem uma premiação e eles têm uma disputa legal, a criança pode fazer livro de pano, pode fazer livro do material que ele inventar, com a ilustração que ele quiser. Mas o legal que eu entendo é isso, a criança se perceber como escritor. Aquilo que você escreve já pode ser transformado num livro, seja que história fosse, seja de um tema mais científico, seja de um tema mais lúdico, seja de que tema for. É um tema, o menino gosta de escrever sobre carro, ele escreve sobre carro, pode ser um livro sobre carro. Então a criança, ela tem essa... Sem aquele pedido de professor. Aí precisa da interferência do adulto. Faz um passeio, vai escrever um texto. Aí tá ficando enfadonho isso, né? Então esse concurso permite essa escrita por vontade dele, por necessidade dele registrar alguma coisa, alguma vivência, né? Isso. E no dia do lançamento, qual que é a programação durante essa atividade? Nós estamos lançando esse livro pela editora Franco, né, que é uma editora de Juiz de Fora. Nós vamos ter nosso editor lá no dia que vem nos prestigiar, mas nós teremos uma programação que tem desde uma exposição dos quartos dos bebês que vão chegar, e tem também oficinas de confecção de livros artesanais para criança. Então a gente vai ter profissionais da Oficina Pedagógica de Taguatinga, profissionais da Secretaria de Educação que estarão atuando lá no dia, incentivando as crianças para que elas escrevam seus próprios livros. E também teremos a história do Hakumi Hakutia, Ninho de Rato, no palco. Do jeito que ela nasceu. Do jeito que ela nasceu. Não do jeito que está na história, no livro. Vai ser no dia 9, aonde, que horário, gente? E vai ter um coquetel com pão de queijo, porque coisa de rato sem pão de queijo não é coisa de rato. Vai ser quando? No dia 9, na Chácara Gerânio, em Taguatinga. Núcleo Rural de Taguatinga. Que fica entre Samambaia e Alinorte. E vai ser a partir das 17 horas e vai até às 21 horas. Vai ter sessão de autógrafos? Com certeza, tanto das autoras como das personagens. Né? E vão vestidas dos ratinhos. Vai ter o teatro também lá, né? Então depois do teatro, aí de repente a gente volta a ser Célia e Raquel para poder atender confraternizar com os convidados. Volta a ser são criança. Ex-alunos, né? Volta a ser criança durante o teatro, então. É importante a gente registrar que é um projeto que qualificou muito o trabalho
da Escola Classe 18 ao longo desses anos todos, e que mesmo depois que as duas professoras se aposentaram, ainda qualifica, ainda norteia o trabalho de literatura, de leitura, de formação desse cidadão que a gente quer, que é o cidadão leitor, né? Então ficou não só porque é um projeto que o Simpro acompanha as lutas, o envolvimento da comunidade para a permanência do projeto na escola, mas assim, não ficou só para aquele momento, ele não só na escola, outras escolas também têm como referência a Escola Classe 18, esse trabalho da biblioteca da Escola Classe 18, da Célia, da Raquel, para o seu trabalho no dia a dia de literatura. Então foi um trabalho que contribuiu muito para a rede pública de ensino do Distrito Federal. Perfeito. Bom, então eu gostaria de agradecer a essa entrevista tão tranquila e prazerosa, né, para todo mundo que é amante de literatura. E gostaria de saber se há mais algum recado, algum convite, alguma mensagem que quer deixar para quem nos assiste. A gente espera todo mundo lá no lançamento, no dia 9, na Chácara Gerânio. Antes disso, nós vamos fazer um lançamento para os alunos da Escola Classe 18, quem estiver mais próximo ali no dia 4, tanto de manhã, no final da manhã e no início da tarde, pode dar uma chegadinha na Escola Classe 18, que fica na QND 12, área especial. Lá será um pré-lançamento e o grande lançamento será no dia 9, na Chácara Gerânio. Então a gente conta com toda a comunidade amante de leitura, todos os ratos de biblioteca, todos os nossos ex-alunos, atuais alunos, professores da rede pública. Para um dedinho de prosa e um pão de queijo, com café e um chazinho. Cláudio? Não, fica aqui, né, nosso agradecimento à participação de vocês também no programa, porque o Simpro tem desenvolvido uma série de entrevistas, e quando nós soubemos que vocês iam fazer um lançamento do livro, assim, nós vamos pegar tudo que a gente puder para mostrar que é um trabalho de muitos anos, que continua referenciando a rede pública de ensino na busca por esse cidadão formado e uma formação de leitor, né? Então, assim, é com muito prazer que a gente recebe vocês aqui. Nós vamos acompanhá-los nessa caminhada aí do lançamento do livro. Nós agradecemos. E a gente quer agradecer também ao Simpro por toda a nossa história dentro da Secretaria, e até hoje, que a gente já aposentou, ainda está atuando aí. Mas, assim, o Simpro sempre foi um parceiro nosso em tudo que a gente precisou, e a gente quer agradecer, deixar o registro aqui da nossa gratidão. Perfeito. Mais uma vez, obrigada pela presença. Este foi o TV Simpro. Eu agradeço a presença dos nossos convidados e convido a todos vocês que nos assistem que continuem acompanhando nosso trabalho, tanto no site do Simpro, que é o simprodf.org.br, como no site da TV Comunitária de Brasília, que é o tvcomunitariadf.com. Eu sou Paula Nogueira e continue acompanhando, nos assistindo e prestigiando esse programa que vai trazer mais professores com projetos tão importantes para a sociedade como este. Obrigada e até logo.